Bom, gente, uma boa noite a todos, boa noite a quem está aí conosco, e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação. Nós estamos começando a sexta palestra do sexto curso de literatura de Juiz de Fora. Eu aqui vou conduzir o trabalho da sexta palestra em meu nome e da diretora de eventos, da minha querida Marisa Timponi, que daqui a pouquinho vai dar a sua palavra para a gente. Hoje nós vamos ter um momento muito especial. Né? Antes de passar para a coisa em si, quero falar três coisas. A primeira delas é saudar sempre, da outra vez me esqueci, saudar o trabalho do Frazão, que está sempre aí segurando as pontas para a gente. Parabéns. Muito obrigado. Queria aqui, de público, eu não pude estar presente na apresentação da Beth, da Luciane, do Arthur, e não poderei da Di, exatamente por coincidências de agenda. Assim como a Marisa não poderá estar no dia do Vanderlei. É por isso que a gente vai fazendo a parceria aí para poder conduzir o trabalho da melhor maneira possível. Peço desculpa aos amigos e, com certeza, assistirei todas as palestras em momento oportuno. Tá? Hoje, como eu ia dizendo, é um momento muito especial. De jeito nenhum, imagina, nunca, jamais. Eu hoje vou apresentar aqui a minha madrinha, minha amiga, que vai falar sobre um grande cara, né? Um escritor de primeira, trovador, poeta, amigo, bom de prosa, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho disso. Eu, antes de passar para as apresentações do currículo e tudo mais, vou passar para a Marisa, se ela puder dar uma palavra, e não sei, não me ocorreu, né, porque normalmente nós passamos para o presidente, mas o presidente hoje é o tema. Então, mas eu acho que... Pode falar, ele podia falar. Claro, minha opinião. Já estou eu aqui está presente, a Marisa Pontes. Acho que o nosso presidente, Não, ele pode dar uma palavrinha rápida enquanto presidente. Daqui a pouquinho ele passa a ser o tema. Marisa, com você. Bem, boa noite a todos. Saúdo particularmente a essa academia tão plena, que é capaz de ter dois grandes autores vivos se falando entre si. Porque, enquanto se fala de Tadeu, se fala de Rosângela, não é? O dedo que aponta também indica, né? Prende com a Rosângela. Bem, mas o que eu queria lembrar a vocês é que a Marisa Pontes, a vice-presidente da academia, está presente. Então, ela poderá fazer a saudação da noite. Eu quero dizer que eu sou a diretora, né? Eu não sou, estou diretora de eventos da JL, tenho os cabelos pretos, olhos pretos, hoje avermelhados, estou portando uma roupa preta, um lenço de motivo, é uma oncinha, é bem meu estilo, brinquinhos pequenos, feliz por ouvir a conversa com meu grande guru das trovas, que é o Tadeu, e a minha grande amiga e guru também dos cursos da área, daquele nome enorme que a gente tem, né? Neuroterapia. Filoneuroterapia, paramos aí. Né? Bem, agradeço a presença de todos, anuncio que teremos, então, mais ainda, o Vanderlei e a Di, são as próximas palestras, pulando dia 11. Lembro a vocês que a presença precisa de 70%, quem esteve aqui, nesses 70%, vai ganhar o certificado. Muito obrigada. Passo, então, para a Rosângela fazer a apresentação. Aliás, ao contrário. Passo... A Marisa. Eu lembrei. Passo, então, para a Marisa Pontes, para minha xará, fazer a convocação da Rosângela para apresentar o Tadeu. Com você, Marisa.
Muito oportuno, Marisa, bem lembrado, né? Eu não tinha visto que a Marisa Pontes tinha chegado. Eu acho bastante cabível que a Marisa faça a apresentação, já que o Tadeu hoje é tema, né? Eu estou achando engraçado o Tadeu ser o tema. Ele merece muito, né? E a Marisa faz a apresentação para a gente, e só aproveitando para não esquecer, a Marisa lembrou que nós ainda temos 2 palestras, mas quinta-feira que vem não tem, tá, gente? Vamos nos lembrar que quinta-feira que vem é feriado, nós vamos saltar no dia 11 o Vanderlei e dia 18 a Di. Perfeito? Marisa, boa noite. Marisa Pontes. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Boa noite a todos, com muita alegria a gente está aqui. Hoje é um dia muito especial, que a Rosângela, querida, vai falar sobre o Tadeu, que, além de ser o presidente, estar como presidente agora da Academia Juiz Forano de Letras, é um trovador excelente, um poeta maravilhoso, um sonetista. Então, é com muita alegria que eu convoco a Rosângela para que apresente este trabalho sobre o nosso querido Tadeu Hack. Ah, sim, esqueci de um detalhe. Eu sou a Marisa Pontes, estou vice-presidente da Academia Juiz Forano de Letras, tenho o cabelo escuro, os olhos castanhos claros, uso óculos, estou com uma camiseta preta e um agasalho também preto, aqui em casa já está bem frio. Boa noite, então, Rosângela, querida, a palavra é sua. É com muito prazer que eu estou aqui falando para todos vocês, uma pessoa muito especial. Ah, peraí, Rosângela, o Pode Wagner está pedindo. Eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que... desculpa, eu também me esqueci. As 2 Marisas se lembraram da apresentação, eu não me lembrei, falha minha. Ao contrário dessas 2 queridas, eu não tenho cabelo nenhum, né? nem preto, nem branco, nem nenhum. Né? Só uma barba bem grande, meio preta, meio branca, dependendo do lugar. Né? Eu acho que tem olho castanho, eu nunca parei para perceber, mas eu acho que se fosse azul a gente saberia. Né? E eu sou sempre bastante sorridente. No momento, eu sou vice-diretor de eventos, e estou junto com a Marisa tocando o curso aí da melhor maneira possível. E passo agora, só antes da Rosângela iniciar a apresentação, preciso ler o currículo dela, né? Que o que ela me enviou. Eu conheço a Rosângela há muito tempo já, nós estudamos sempre muita coisa juntos, escrevemos juntos, né? Fiz prefácio do livro dela, ela fez do meu. E, antes de mais nada, numa conversa, acho que foi ainda essa semana, a Rosângela falou para mim assim, tudo que está no meu currículo é importante sim, mas não deixa de destacar o mais importante, que eu sou sempre um eterno aprendiz. Ela fez a questão de que eu dissesse isso, obviamente que vou dizer, né? Rosângela é ocupante da cadeira 18, cujo patrono é Pedro Nava. Publicou o livro Pedro Nava no Divã, pela Funalva. Outros 25 livros publicados, inclusive por editoras nacionais. Psicóloga clínica, psicopedagoga pela UFRJ, psicanalista junguiana pela IBMRRJ, filósofa clínica, fundadora da filoneuroterapia, 40 anos com programas de rádio em Juiz de Fora, conferencista e palestrante, fez vários cursos de literatura durante sua formação, como escrita criativa, haikai, poesia, dentre vários outros. É uma honra imensa poder ler o currículo de uma pessoa que, para mim, é referência, é uma amiga, é um exemplo, é parceira intelectual, nós estamos sempre trocando ideia, livro, filme, e fico muito feliz de poder estar aqui e ouvir ela falar dessa outra figura maravilhosa, que é o nosso presidente atual, Tadeu, que aí substituindo nossa querida presidente emérita, Ceci. Oi, Ceci, não tinha cumprimentado ainda, sempre um prazer te ver. E agora sim, Rosângela, é contigo. É um prazer estar aqui com todos vocês, que eu admiro, que eu amo mesmo, que faz parte da minha vida e nós somos imortais, estaremos juntos até o final da nossa existência. Então, isso é muito bacana. Eu estou me apresentando, né, hoje
com uma blusa amarela e azul de lã, por baixo uma blusa amarela, óculos grande. Hoje eu não usei a minha prótese capilar, deixei meu cabelo natural. Por quê? Porque eu estou no momento, e hoje foi um dia especial. Eu estou essa semana esperando que eu vou entrar numa cirurgia, nunca falei para vocês. E, apesar da dor, eu estou aqui falando com muito amor. Eu vou operar da coluna, então eu pensei de trocar o dia, eu falei assim, não, vou deixar. Amanhã, se eu sentir um pouquinho melhor, eu vou no Zé Renato, mas eu estou recolhida, me preparando para essa cirurgia. Então, quando a Beth falou, nossa, você está quieta, porque às vezes, Beth, eu estou ficando quieta e silenciosa, porque, por mais que seja fácil fazer uma cirurgia, a gente sente, né, com uma certa tensão, natural. Né? Então, eu estou expondo isso para vocês, porque na hora que eu engasgar, é porque eu estou vivendo duas emoções, de estar falando do Tadeu e falando para vocês. E eu vou pedir, né, para o Frazão já começar a colocar para mim, para a gente começar o nosso trabalho, o que eu fiz do Data, né, do Data Show, mas eu queria pôr o jazz aqui junto, porque quando, Tadeu, eu comecei a ler seus livros, eu falei, não, eu tenho que ler em voz alta, eu tenho que pôr o jazz no fundo, porque eu fiquei tão emocionada, porque é tão encantador o que você escreve, porque você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa muito singular. Então, quando eu escolhi falar de você, eu quero apresentar esse presidente que tem uma alma humana, ele é interseção, olha que fantástico, de um engenheiro objetivo que reduz e faz as trovas, sonetos, mas ele é uma pessoa que tem uma alma sensível, feminina, amorosa, apaixonante. Vamos passar, Frazão? Pode passar, Frazão. Ele é um ser singular. Olha que pessoa incrível. Só da imagem dele já, né, nos encanta. Porque eu irei demonstrar o poeta trovador através de suas poesias e trovas. Porque ele fala dele o tempo todo, nas trovas e nos dois livros que ele fez, que ele apresentou agora para nós. E ele é um ser que tem uma visão de vida que só uma pessoa singular é capaz de ter, porque ele vive a existência, ele vive o agora, ele faz o que Heidegger fala, a vida, a essência acontece no agora. Então, ele põe esse todo, ele põe essa alma, ele põe esse encantamento, né? E meu olhar psicanalítico, filosófico, literário, foi capturando nas entrelinhas a sua escrita, esse ser singular que se apresenta em cada poema. Em poucas palavras, ele se apresenta de forma profunda e extensa. Isso que é lindo, né, desse engenheiro poeta. Ele consegue sintetizar, falar muito, muito, muito com pouco. O mínimo é o máximo. Então, ele expressa, ele fotografa os instantes do ser e do existir e do sentir. Isso não é todo mundo que consegue, não. Eu, olhando a sua imagem aqui, eu estou sentindo você rindo para mim, mas você está rindo para todos nós. E esse sorriso sempre carinhoso, sempre com a capacidade de escutar quem chega perto de você. Isso é sensacional. Vamos mudar, Frazão? A sua jornada existencial. Arlindo nasceu em Juiz de Fora, 1º de agosto de 1964. Filho caçula de Arlindo Ragem e Isaura Pinto. Está aí o casamento dos dois. Tem 5 irmãs, Regina Lúcia, Vânia Maria, Maria de Fátima, falecida, Márcia Aparecida e Ângela Cristina. E tem um detalhe aqui especial, que sempre eu escuto o Tadeu falando que ele está na casa das irmãs, cuidando das irmãs. Ele, né, ele é o homem da casa, e ele, então, ele toma esse carinho, ele é cuidadoso com as irmãs, com a família, é muito lindo esse lado dele, porque todos os encontros ele fala, tá, guardei meu carro na casa da irmã, eu tive com a minha irmã, isso é muito bonito, né? Casado com a Terezinha de Fátima Ferreira,
que está aí os dois celebrando, os dois partilhando junto. Ela estava no lançamento do livro, né? Então ela se apresenta de vez em quando, ela não está em tudo, como o Luiz também não está em tudo, mas ela está muito presente, constante na vida dele. Formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sempre atuando na área da construção civil, com vários cursos de extensão. Então, aí foi a formatura dele. Então, quem é esse ser extraordinário? Né? Arlindo, não, vamos passar para frente, é outro. Quem é esse ser extraordinário? Atual presidente, né, da nossa academia, e sei que ele vai fazer um caminho brilhante, né, integrando essa sensibilidade com essa praticidade, e desde 1991 pertence à academia, cadeira 7, patrono Oscar Dantas. É homem sensato, amistoso, sincero, inteligente, brilhante, amável, firme e sensível. Não quero mais. Então, e ele é humano, demasiadamente humano. E vocês vão ver nas trovas, nos sonetos, nos haikais, na poesia livre, como ele observa a existência, cada momento, de uma sensibilidade incrível, que é muito difícil a gente ver num homem integrado igual ele. O lado direito e o lado do cérebro dele esquerdo funcionam e dançam em harmonia. Isso é muito difícil, porque a pessoa tem mais o lado direito ou mais o lado esquerdo ativo. Ele não. Ele consegue fazer uma dança, né, neuronal, e expressa isso sempre com sorriso, com disposição e com alegria. Pertence ao UBT, União Brasileira de Trovadores, desde 1981, ocupando cargos de diretoria. Presidente da seção de Juiz de Fora, de 1990 a 2000, e atualmente presidente estadual de Minas Gerais e vice-presidente nacional. E exerceu interinamente o cargo de presidente no ano 2020. Pertence à Academia de Sonetistas Clássicos, em 2020, cadeira 5, patrono Vinícius de Moraes. Só de falar isso, né, do Vinícius, já está falando muito. Então, gente, vamos lá escutar o soneto dele autobiográfico, que eu vou ler. Pode passar. Isso. Sou descendente teuto-brasileiro. Nasci no ano do golpe militar. Tenho profundo orgulho em ser mineiro e na Atenas mineira ter meu lar. Escolhi, por ofício, trabalhar em árdua profissão. Sou engenheiro. Gosto de cães, de aves, de plantar, de um bom vinho e de um bom feijão tropeiro. Faço crônicas, contas e outros textos, mas sei que a poesia, em seus contextos, sempre expressou o meu pensar maior. A Deus eu agradeço todo dia por ter posto em meu rumo a poesia, que faz de mim um homem bem melhor. Olha que fantástico, gente. Então, esse lado dele integrado, né, eu pus ele aí com o Vanderlei, não? Valber, no dia da apresentação do outro livro dele. Vamos passar para frente? Muito bem. Seus livros, né? Retratos 4x7 e um pouco de tudo, que eu vou falar deles, e o que eu vou fazer hoje é exatamente ler e fazer, não uma interpretação, porque eu acho que a interpretação mata o poeta. Eu vou fazer aquilo que ele me tocou. Cada pessoa vai ter uma representação, eu falo sempre isso com Wagner, porque quando eu interpreto, eu acho que eu sei muito do outro. Não, ele fala dele e o que eu capto da alma dele. Toda relação, quando a gente lê um poeta, ele está falando para mim e eu capto aquilo que eu sou. Então, nessa hora, há uma interseção entre eu e a poesia, entre eu e o poeta. Eu não consigo pensar assim, o poeta escreveu isso por causa disso, disso, disso. Para mim, isso não existe. O poeta escreveu, e para mim bateu de tal forma. Então, nós vamos ver aqui, vocês vão ver alguns por aí, cada um vai ter a sua forma de perceber. Agora que eu falo, esse poema
dele bateu inteiramente em mim. Eu ia pôr aqui junto o jazz, porque eu só li os poemas dele tocando jazz e falando em voz alta. Porque o jazz trata da dor humana. E o Tadeu trata com uma forma tão profunda a dor humana que eu não podia deixar de ler com um copo de vinho e com o jazz tocando, e assim, eu ficava encantada e voltava. Eu vou fazer um adendo antes de falar dos poemas dele, porque, na realidade, a poesia sintetiza, e a trova sintetiza muito mais, porque a trova, como haikai, como poema simples, poema curto, ele é um retrato. Isso que ele fala no livro dele, Retrato 4x7. Porque o retrato é isso, ele capta o momento, ele pega aquele momento e consegue fazer um filme, né? Um slide daquela situação. Então, o nome desse livro, do Tadeu, Retratos 4x7, ele fala isso, né? De 4, você vai ver cada estrofe falando 7, né, sílabas, fala tudo. Então, é um retrato vivo, só que um retrato da alma, que ele expressou e que toca a nossa alma. A trova entrou em minha vida, diz ele, numa ensolarada manhã de dezembro de 1979, por causa dos figos. Eu achei isso tão simbólico. O poeta Célio Grunewald, na trova encontrei os melhores amigos que a vida me deu. Então, esse poeta, que era da família dele, conseguiu passar, e eu vou ler aqui para vocês o que ele coloca, né? Em poucas palavras, no belo livro, Tadeu se apresenta de forma profunda e intensa. Ele fotografa instantes do existir e ser. Suas trovas revelam a sua identidade. Na apresentação desse livro, que aqui está, ele fala o seguinte. Olha que linda a apresentação dele. A trova entrou em minha vida numa ensolarada manhã, igual eu já escrevi ali, de 1979, por causa dos figos. Sempre que faço essa afirmação, tenho que contar a história. Nasci e cresci num bairro de casa com quintais. Quintais com árvores frutíferas e vizinhos amigos e solidários. Só isso, gente, já vai formando a psique dele, a alma dele, essa consciência da natureza que ele apresenta nos poemas e nas trovas. Assim, era comum ganhar e distribuir fruta dos quintais com os vizinhos, amigos e parentes. Olha essa frase, distribuir fruta dos quintais. Então, ele distribuía as frutas, hoje ele distribui prazeres para nós através das trovas dele. Isso é encantador, né? Deste modo, com a aproximação das festas natalinas, recebi a incumbência de minha mãe para buscar alguns figos na casa de minha tia Ilva, num bairro vizinho. Ocorre que essa tia, irmã de minha mãe, era casada com o poeta Célio Grunewald. Cheguei na hora em que ele fazia algumas trovas para fixar em algumas garrafas de vinho com as quais ele presenteava alguns profissionais que o atendiam. No dia a dia, durante o ano, carteiro, verdureiro, lixeiro. Enquanto minha tia colhia os figos, meu tio mostrou-me as trovas e eu, que já fazia alguns versos livres, disse a ele, na autossuficiência dos meus 15 anos, isso eu também sou capaz de fazer. E a resposta, então, faça algumas e traga para eu ver. Fui para casa com um desafio na cabeça e escrevi 6 trovas, quase todas erradas, e levei para que ele apreciasse. Olha a humildade do Tadeu, né? Ele lá, já fiz perfeito. Não, eu errei. Isso que é humano, demasiadamente humano, que tem essa capacidade de falar das suas luzes e das suas sombras. Comecei um curso intenso de poesia que fez surgir uma amizade que durou até a sua morte, em 1991. Quanto aprendizado, que saudade! Nunca mais parei. Graças à trova, conheci
lugares e pessoas sensacionais que jamais teria conhecido se não fosse por ela. Em 1982, com um grupo de trovadores, como eu, se reunia em torno do Célio Grunewald, recriamos a Sociedade da UBT de Juiz de Fora, que havia sido desativada no início da década anterior. Comecei, assim, a vida de dirigente da UBT, a querida União Brasileira de Trovadores. Passei por vários cargos da diretoria, até chegar a presidente de seção, presidente estadual e presidente nacional, o que me levou a ocupar interinamente a presidência. Na trova, encontrei os melhores amigos. Então, ele vai contando, né, que ele foi nessas relações que ele foi fazendo a vida. E é interessante, né, um engenheiro se interessar por trovas, por poesia, porque a alma dele já estava pronta. Ele, né, ao fazer essas trovas, ao criar a UBT, ele também falou assim, eu vou partilhar esses figos, esses prazeres para todo mundo. Então, é muito fantástica a vida desse nosso... Não gosto mesmo. Vamos passar? Quem quer falar? Não, está tudo certo, pode continuar. Então, gente, eu só pus aqui o que eu vou falar para vocês, talvez vocês não consigam nem ler, mas o que eu fiz? Eu fui lendo cada trova, fui refletindo sobre ela, eu fui estudando as trovas. Porque, às vezes, a gente lê um livro com vontade de chegar ao fim. Não é esse meu caminho. Eu gosto de ler, eu gosto de degustar, né? O vinho, o figo, as palavras, o som. Né? Então, eu punho jazz no fundo e vou mostrar para vocês que pessoa humana, que pessoa preocupada com as questões sociais que ele coloca nas trovas. Então, eu coloquei aqui a primeira trova. Hoje a fome encontra abrigo nos campos de plantação. Violência é plantar o trigo e não ter direito ao pão. Gente, fantástico, né? Olha a sensibilidade dele com as questões políticas, a desigualdade social. Não, as pessoas plantam e elas mesmas não comem o pão. Nossa, isso me tocou profundamente. Gente, até chorei na hora. Falei, gente, que isso? Que encantamento é esse, né? Então, lado social, preocupado dele, que tem com a humanidade e com a dor, né? E a exploração do humano. A gente vai ver em várias trovas dele essa expressividade amorosa, né? Ele me emprestou vários livros do Paulo Freire, do Frei Beto, né? Porque ele também lê muito essas questões sociais. E aí a gente teve essa afinidade muito grande, né? Que eu fui formada pelo Frei Beto, e quando eu vi que o Tadeu também gostava e lidava e percebe esse lado, né? Político-social dele, e ele não fica dividindo, falando isso, mas ele vive o lado social como vocês não imaginam. Esse lado dele é fenomenal e encantador. Outra trova. O mundo vive em segredo, o pavor que a guerra traz. Frágeis estacas de medo sustém a casa da paz. Poxa, ele atenta a essas dores do mundo, gente, né? E são poucas as palavras, eles sintetizam toda a fragilidade diante da guerra, o que nós estamos vivendo. Então, não dá para ler as trovas dele e ler uma, ler outra, não. Tem que ler, reler, sentir e ser tocado e afetado por elas. Aí nos acontece a transformação, porque ele nos faz ver coisas, às vezes, que nos passam despercebidas. Na vida, eu busco tirar sempre o máximo de mim. Olha que lindo. Só digo não se esgotar todas as chances de dizer sim. Gente, olha que homem, ele vive realmente o ser aí, né? Esse ser heideggeriano, ele presta atenção. Então, ele fala o não, mas ele analisa, ele vai, né? Quando esgota o sim, aí ele se posiciona. E ele é muito assim na vida, na convivência com ele. Outra frase dele, outra trova. Imensa, larga, comprida. Da vida era a imagem feita. Hoje, percebo que a vida é uma trilha muito estreita.
Nossa, olha a consciência da existência, né? É lindo, assim, realmente ele é um dos melhores trovadores brasileiros que nós temos. Vamos lá. Enfrento a dor com firmeza. Conservo em minha fé a altivez da vela acesa, que se desmancha de pé. Então, olha, é um homem de fé, sabe? Ele é um homem que tem essa profundidade espiritual profunda, religiosa, e ele não deixa isso de lado, né? Então, quando ele monta, ele cuida, ele faz as trovas, ele está nos ensinando. Ele não faz com esse objetivo, mas a expressividade da alma dele são lições para a nossa vida. Todo circo se esfarrapa, e ele mesmo assim funciona. Que a alegria não escapa pelos buracos da lona, sabe? Então, ele é assim, observador dos detalhes das coisas. Desprovido de ternura, meu rosto tenta exibir um sorriso na procura, nas razões para sorrir. Ele vai sempre achando nas coisas uma forma de expressar. Apesar de ver toda a dor no mundo, ele é capaz de pegar o sorriso do mundo. Então, não só um lado direito e esquerdo funcionando, mas da luz e da sombra ele vai colocando no poema dele, né? A solidão se assemelha a um ritual de ansiedade, em que a gente se ajoelha para adorar a saudade. Então, sabe, esse inconsciente, essa forma analista de observar as coisas, os sentimentos, o ser profundo, ele tanto fala da existência, né, do mundo que nos apresenta, mas ele também traz traços de observar a essência. Então, ele faz esse amálgama entre a existência e a essência. Pobre horizonte pequeno, de quem crê sem ver mais nada, que uma rosa no sereno é só uma rosa molhada. Tadeu, que isso? É muito lindo, capaz de demonstrar essa percepção nas mínimas coisas, né? Eu vou mais um pouquinho aqui, para depois entrar em outras partes da literatura dele. Despedida e por consolo, deste encontro derradeiro, só me resta o orgulho tolo de ter dito adeus primeiro, né? Essa reação, né, que contra o sentimento negativo das coisas. E quando ele fala de emoções, ele fala, era o tango, fostes embora me deixando sem desatino. É a minha saudade, agora tem um sotaque argentino. Ô, Tadeu, eu adorei. Quando eu li aqui, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou melhorar, vou curar, vou aprender tango e vou para a Argentina dançar. Obrigada pela inspiração. Ai, adorei, já falei com o Luiz, ó, terminando, vamos aprender tango. Aí eu até fiz a plaquinha com essa sua trova para ser estimulador da minha história, tá? Obrigado, muito legal. Olha só, outra. A água encontra em seus caminhos discrepâncias verdadeiras, da arrogância dos moinhos, a humildade das goteiras. Olha só, a arrogância dos moinhos, a humildade das goteiras. O Tadeu tem a sensibilidade de pegar palavras que elas sintetizam todas as emoções. E eu, como psicanalista, Tadeu, eu falo assim, você está em alta, você não precisa fazer psicanálise, porque você consegue expressar melhor do que está no divã. Sabe? Maravilhoso, senhor, né? E a infância é um brinquedo usado, que um dia a vida resolve. Tomar um pouco emprestado e nunca mais nos devolve. Olha a questão das memórias também que você traz. Pode passar para frente? Vamos passar para frente? Ele está vendo aí? Vamos ver a outra página? Ele já pôs na outra página? Estou vendo. Então, o que eu quero falar para vocês... Já coloquei. Já colocou? Não está virando página. Então tá. Não está virando página. Já Tá. não tinha virado. Tá vendo? Muito bom. Então, olha só, todo esse movimento que ele faz é um movimento que vai nos tocando cada vez mais profundo a nossa existência, a nossa alma. E uma coisa da trova.
Porque, para ser trovador, tem que ter a capacidade de síntese muito grande, e o Tadeu tem. Mas a capacidade de sintetizar a essência das coisas. Então, pôr em poucas palavras e rimadas, né, com poesia, com encantamento, com doçura, o que a vida nos apresenta. Então, Tadeu é capaz das coisas mais difíceis colocar as coisas mais fáceis, para a gente encarar, para a gente ver, para a gente sentir. Então, é um livro de cabeceira, porque a gente poder parar, pode passar a página, pode passar. Ele não passou isso. Então, nesse livro, a gente vai, né? Olha o que ele fala. Senti-me, ao te conhecer, tão dependente e envolvida, que eu já não sei mais tecer um enredo da minha vida. Então, quer dizer, ele fala de amor, ele fala de paixão, ele fala de encantamento, água sem cheiro, sem gosto, mas por nosso envolvimento, quando rolou o teu rosto, inundou o meu sentimento. E a água simboliza o sentimento. A água é a função, né, que o Jung coloca muito, que é a da amorosidade. Ela não precisa ter nem cheiro nem gosto, mas quando ela envolve, ela enrola, ela imunda o sentimento. Por isso que nos encanta tanto as cachoeiras, nos encanta os lagos, nos encanta a praia, porque é o sentimento que a gente vive da função pensamento, sentimento, intuição e sensação. E a água, ela representa, que é fogo, terra e água. Então, nessas trovas dele, ele fala de toda essa psique, nessas funções psicológicas que se apresenta. Quando a depressão me arrasa, a minha alma faz lembrar alguém que na própria casa não reconhece o seu lar. E é isso. Toda sensação que a gente tem, o que é depressão? É a tensão que nos vem. Então, a gente não sente nada, a gente afasta de tudo. E ele consegue humildemente colocar isso. Ao soberbo e prepotente, a vida ensina a lição. A chuva fina e insistente joga a montanha no chão. Então, vai dissolvendo as sensações. Então, quantos retratos ele apresenta nesse livro? É fenomenal. Vamos para frente? Pois é. Esse livro foi lançado, ele me deu antes do lançamento, né? E é um livro um pouco de tudo, em que ele coloca não só as trovas, que ele já fez mais de 1000 trovas, foi premiado em vários lugares pelas trovas que ele fez, mas ele consegue colocar, olha o que ele fala, um pouco de tudo. Isso é o Tadeu, né? O título é ele. E a imagem que ele coloca é fenomenal, porque é exatamente a imagem que simboliza a transformação, a morte e o nascimento do Van Gogh. Então, é essa busca, né, de renovação, de transformação, de movimento. Essa imagem desse livro é de uma riqueza incrível para nos mostrar essa pulsão de vida diante a pulsão de morte. Então, ele vai falando, ele expressa as duas coisas. Então, ele colocou que durante a pandemia, preso em casa, voltei meus olhos novamente ao gênero incentivado por alguns amigos sonetistas. Confesso que então me apaixonei pelo soneto e passei a praticá-lo quase que diariamente. Por isso, o soneto surge como abre-alas dessa coletânea. Eu achei muito interessante porque ele começa não pelas trovas, mas pelos sonetos que toca profundamente a nossa alma. Então, vou ler um soneto para vocês. Nasceu. Faltava Assim se vive uma vida, que é o título. Nasceu. Faltava tudo no barraco. Foi seu berço um caixote de bebida. E, em vez de cobertor, um simples saco cobriu-lhe o corpo em gélida acolhida. Morreu. Não aguentou o corpo fraco, a falta de remédio, de comida. Se a vida foi vivida em tom opaco,
O mesmo tom marcou-lhe a despedida. Do nascimento à morte, a existência de luta, desconforto e carência, raras histórias, muita frustração. Contada assim, sem brilhos e sem glória, é fácil resumir qualquer história dos que nascem e morrem na exclusão. Toca a gente profundamente, né? Porque ele consegue, né, no soneto como nas prosas, trazer essa consciência social, essa questão, né, que a capa do livro fala, dessa morte e nascimento, dos invisíveis que se colocam. Aí vem Casa Abandonada. Pode passar? Paizão, pode passar. Pode passar aí. Né? Ele fez as músicas, né? Aí ele pôs os sonetos nessas músicas que o, né, Val fez tão bem, e ele foi, então, colocando essa experiência, porque é uma música que é cantada. Não tinha jeito, eu acho que qualquer soneto que for pego para fazer música vai trazer, porque é um jazz que está aí no fundo da sua música, né? Das dores do mundo, da sensibilidade, das faltas, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego inflado. Ele fala de tudo isso. Ele fala de todas as questões da luz e da sombra humana. Então, os sonetos dele são encantamentos, por isso que eu associei ao jazz, porque elas cantam, elas falam das dores do mundo, falam das dores da alma, e fala desse lugar que a gente vive, que a gente tanto precisa fazer. E quando o Tadeu escreve, ele faz, ele nos desperta, ele fala assim, presta atenção, olha isso que está faltando. Por isso que eu falei, não dá para ler os sonetos, os poemas do Tadeu, só ler e passar, acabei de ler. Não é assim, é para ser degustado, como se degusta um bom vinho. É para ser sentido com a alma. É para ler, fechar os olhos, sentir, voltar a ler outra vez. E aí você vai percebendo e aprendendo e entrando em contato com as suas questões existenciais. Você entra nas suas dores. Você entra também, que lugar que eu ocupo no mundo? Como é que eu estou lidando com o mundo? Como é que eu estou lidando com a guerra? Como é que eu estou lidando com o outro? Porque se a gente não compreende isso, a gente não vive o amor. Casa Abandonada. Eu conheci durante a minha vida muitas casas que o tempo abandonou, algumas onde o luxo vicejou, e agora a decadência percebida. É triste ver a imagem destruída de um bem que um dia já não encantou, já nos encantou, e ante estragos que o tempo lhe causou, minha alma se entristece comovida. Há quem veja beleza nas ruínas, mas sem o trato dessas almas finas, além da destruição, não vejo nada. Um paralelo eu traço, vez em quando, e concluo, tristonho, comparando, meu coração é uma casa abandonada. Quer dizer, diante de toda essa situação da vida, ele se coloca, ele se identifica com a casa abandonada. Na apresentação de Um Pouco de Tudo, ele fala assim, percebo que a minha dedicação aos versos, metrificado, me trava um pouco nos versos livres. Mesmo assim, de vez em quando, me atrevo neste difícil gênero. Nos últimos tempos, tenho escrito alguns poemas curtinhos, onde me sinto mais à vontade. Aqui tem um soneto que eu acho lindo, Erro Maior. Eu sei que muito errei na minha vida, querendo muitas vezes acertar. E nem sempre a lição foi aprendida, me fazendo de novo tropeçar. Errei na profissão mal escolhida. Errei até no jeito de sonhar. E agora, na ladeira da descida, não acho a marcha ré para voltar. No balanço que às vezes tenho feito, quero zerar as contas e não posso, na velha caderneta do meu peito. De tudo que na vida aconteceu, meu maior erro foi chamar de nosso aquele amor que foi somente meu. Olha a honestidade, gente. Olha a humildade, sabe? De encarar os erros, de encarar que a vida é assim, de se colocar. Muitas coisas que a gente não tem coragem de falar, porque a gente quer mostrar só o lado bonito, fantástico da gente.
mas humano, demasiadamente humano, se mostra por inteiro, igual ele faz aqui. Só aplauso para ele. Espelho de Narciso. Pensei amar no mundo muita gente. Pais, avós, a primeira namorada, a esposa, cada filho e, finalmente, a última paixão mal terminada. No entanto, fui notando tristemente que, do amor verdadeiro, quase nada ofereci de modo convincente em minha narcisista caminhada. Fui egoísta e só em mim pensei, num jeito de pensar sempre mesquinho, fazendo do meu gozo a minha lei. Hoje percebo, em meu sofrer sozinho, que em minha vida toda eu só amei os espelhos que achei pelo caminho. Pronto, tem que ler 1000 vezes, entende? Olha que sensacional. Fernando Pessoa ia ajoelhar. De tanto prazer perto do Tadeu, tá? Pode passar as imagens? Pode passar para frente. Então, ele faz também poemas livres, né? E nesses poemas livres, eu acho muito interessante, porque para quem faz trovas e depois conseguir fazer poemas livres não é uma coisa tão fácil. Então, deixa eu ver qual que é. Poemas livres. Aurora Mar, que é essa que está escrita aí. Gente, eu estou olhando aqui lá porque eu não enxergo de lá, né? Eu consigo, tem que ler pertinho. Sobre as frestas do frágil abrigo, por onde penetram vento e neblina, ele sonha com um teto protetor, com bife de filé, com justiça social. Enquanto dorme e sonha, é um homem feliz. Mas quando chega a aurora, percebida pelas frestas do seu barraco de tábuas, o sem-teto desperta de seus sonhos para viver seu pesadelo de mais um dia em busca de latinhas de alumínio. Percebem o lado social dele? A percepção que ele tem, né? Ele fala do sem-teto de forma poeta, mas ele fala da injustiça social, ele fala, né? É um homem feliz, mas quando chega a aurora, percebida pelas frestas, seu barraco de tábuas, o sem-teto desperta de seus sonhos. Uau, gente! Por isso que tem que ser lido e relido, né? Com muito encantamento que ele fala. Hoje, a mão do destino fez tombar junto à minha calçada um barquinho de papel. Enfrentei-o, coloquei-o no prumo e fiz com que esse seguisse seu rumo. Lembrei-me, então, dos seus barcos de papel. Quantas mãos teriam feito o que eu fiz? Quase todas sucumbiram, tombados pela enxurrada, presos nos detritos, naufragados nas sarjetas. Lembrei-me, então, dos meus sonhos. Quase todos sucumbiram, tombados pelas dificuldades, presos no corre-corre da vida, naufragados no desatino. É que o destino é adulto e não gosta de sujar as mãos nas enxurradas da vida. Percebem? Como é que é encantador essa forma dele falar das dores do mundo? São os poemas livres dele, são vários. Quem tem o livro vai poder degustar, sentir, vai poder sofrer junto e vai entrar em contato com a sua sombra da sua alma. Vamos para frente, vamos passar outro, né? Poemas curtos. E é interessante quando ele fala dos poemas curtos, porque não é fácil, né? Você escrever, e eu vou falar, tem uns aí que eu pus escrito só para ilustrar, mas ele fala das injustiças do temporal. A chuva e a ventania arrancaram telhas e estruturas da casa de tijolos sem rebocos, lançando tudo no terreno baldio, do outro lado da rua sem calçamento. Agora a chuva encharca, móveis, roupas, tudo mais. Do barranco sem cobertura é que telhado de pobre tem sonho de passarinho e adora voar. Isso fez lembrar o que nós vivemos aqui em Juiz de Fora, né, gente? Que nós foi tão, né, foi tão intenso para todos nós, quer dizer, ele consegue pôr de forma simples tudo que se precisa. Chamado. Eu sei que eu te chamei, te envolvi e te provoquei,
mas também não precisas de vir com tanta força, tanta presença, porque agora virou amor, nos chamando, nos envolvendo, nos provocando, resta vivê-lo. Da mesma forma que ele fala da dor, ele fala de amor. E essa inteireza dele, que é fantástica, né? Eu sei que eu te chamei, porque, na realidade, o amor a gente escolhe, né? E te envolvi, te provoquei, mas também não precisava vir com tanta força, tanta presença, porque agora virou amor, chamando, nos envolvendo, nos provocando, resta vivê-lo. Então, ele fala da dor e do amor com a mesma intensidade, com a mesma beleza, né? E da solidão. Não há nada mais triste, nem mais desolador neste mundo de tristeza do que uma conversa comprida, quase interminável, do solitário com a própria solidão. Eu achei fantástico, né? Não é mais triste, não tem, né? Você está ali sozinho, você quer falar para o outro, mas realmente, gente, a gente precisa se escutar. E essa conversa comprida, quase interminável, do solitário com a própria solidão. Ele precisa falar para se ouvir, né? É fantástico. Ele faz aldravias, que a gente vai ver também, com poemas curtos. Pode passar, Frazão. Aldravias, né? É interessante porque são pequenas palavras que parece que estão julgadas, mas não, elas têm um sentimento. Na introdução, há uma fala muito interessante da nossa querida, aqui no começo, no prefácio, há uma introdução que ela vai falando das aldravias, ela fala de toda a forma de escrever, que é a nossa querida Ceci Barbosa. A introdução dela é bem bacana. Vale a pena ser lido esse livro para vocês entrarem nessas aldravias. A Ceci, ela é uma pessoa que tem a capacidade de fazer aldravias de forma belíssima. O livro dela de aldravias é um dos livros mais bonitos que eu já vi, porque, olha só, ser só eu, dor mais triste. Pouca palavra, é uma palavra na estrofe. Ser só eu, dor mais triste. Um óvulo, um espermatozoide, vida nova. O que mais? Né? Tempo frio, sopa quente, bendita solidariedade. Hoje está um dia para isso, né? Da gente pegar, né? Vidraça quebrada, bola furada no jogo interrompido. Começo de maio, primavera antecipada, flor de seda em flor. Pronto. Aqui já é onde que ele faz os haikais. Porque o haikai, ele tem essa forma de expressividade e também é um retrato. E é um retrato que, em 3 estrofes, fala de tudo. A alma do martelo é bater, bater, e eu apanho tanto. Outra, arara vermelha, quebrando a monotonia do verde das matas. Outra, árvore cortada ressurge nos brotos novos, total resiliência. Começo de maio, primavera antecipada, flor de seda em flor. Então, os haikais, né, estufa de orquídeas e a espera recompensada, sorrisos florais. Por isso, gente, que toda essa obra do Tadeu é uma obra que nos faz aprofundar na nossa alma, na nossa espiritualidade, da nossa existência, e nos faz perceber que um grande poeta, ele não precisa de títulos literários, ele age espontaneamente. Não vai ser ele ser acadêmico na literatura que vai fazer ele melhor. Ele é aquilo que é a expressão da alma, do sentimento, da intuição. E ele dá forma a isso de forma encantadora. Com a forma, ele não deforma, pelo contrário, ele nos encanta e nos abre. Por isso, gente, eu só falo para vocês, conhecer pelo poema o Tadeu, mas conhecer o Tadeu pessoalmente é toda essa riqueza. É muito mais que haikai, que trova. É uma pessoa que a gente senta, conversa e tem sempre o que trocar e apresentar. Então, Tadeu, parabéns pela pessoa maravilhosa e, assim, sinto muito orgulhosa de você ser nosso presidente, de estar com a gente para a gente poder expressar toda essa beleza do mundo. Muito obrigado, Tadeu. Vamos lá. Obrigado, Rosane.
reler gratidão. Vamos voltar ali? Reler gratidão. Ali eu pus uma frase, vamos voltar, Faisão, nessa fala, que é isso, que a gente só agradece você existir, que você está na nossa vida. Obrigado. Obrigado, Rosângela. Ótima apresentação, como sempre, concentrando aí na produção literária, né? Muito grande, o Tadeu. Eu brinco, né, que o Tadeu é meu professor EAD de trova, que eu nunca pude estar no curso que ele dava em julho, e aí eu fui fazendo, aí eu mando para ele sempre generosamente dá as contribuições, corrige, e é engraçado como ele lembra, né? Ele tem uma memória, ele vai lembrando das trovas. Eu faço algumas coisinhas, e às vezes eu começo a fazer uma trova e eu não sei se eu já fiz. Eu falo, gente, será que eu já não falei disso? Eu acho que eu já falei desse treco, e ele lembra de tudo. É impressionante. Eu peço a todo mundo que levante a mão, eu vou chamando aqui, a gente ir falando de forma organizada. Nós temos 4 pessoas na fila, a Erilda primeiro, depois a Denise, depois a Beth, depois a Ceci. E quem quiser, é só continuar levantando a mão que a gente vai controlando aqui. Eu quero falar uma coisa antes, Tadeu. Eu expressei o que você é. Bom, querida, vou falar então. Eu pensei em falar no final, mas vou falar agora, porque assim, eu me senti. Algumas pessoas têm uma experiência que dizem que sai do corpo, né? E observam as coisas. Eu vivi essa experiência nessa hora que eu saí daqui como se eu estivesse assistindo uma fala de uma outra pessoa que não eu. O jeito de você falar, o jeito de você conduzir, o jeito que você pensou e conseguiu, em 1 hora, em menos de 1 hora, apresentar meus 2 livros. Se eu tivesse que fazer um resumão, eu não conseguiria tão bem. E aquela história, né? Eu penso assim, a gente tem momentos na vida da gente que a gente vive um dia, ou nem mesmo um dia, algumas horas, e isso vai reverberar para o resto da nossa existência. Essa última hora que eu passei aqui ouvindo você falar, vai ficar para mim dessa maneira. Durante o tempo em que eu viver, eu vou lembrar dessa hora e de tudo que você falou. Olha, muito obrigado. Eu não tenho nem palavra para agradecer. Acho que só um dia que eu puder falar de você da mesma maneira, eu vou conseguir agradecer por tudo que você falou sobre mim. Muito obrigado. E aí eu posso falar, eu te amo. Eu te amo. Também. Muito bom. Desculpa, já passo para você, Erilda. Tem uma entrevista bem antiga que o Mário de Andrade fala do Antônio Cândido falando sobre ele, e ele fala como é que foi importante ouvir aquilo, porque ele parecia aprender sobre ele mesmo sem ser ele. Aí eu lembrei do Tadeu falando, e lembrei dele quando o Tadeu estava falando, e é isso, né? É interessante essa visão, com certeza. E a Rosângela fez a apresentação com uma competência danada, e às vezes fez um apanhado talvez melhor do que o próprio Tadeu faria, porque esse olhar de fora parece ser bem legal. E eu queria fazer uma proposta, um dia a gente reunir numa roda de vinho, levar os livros e a gente poder sentir com o jazz atrás, poder falar os poemas do Tadeu. Vamos fazer isso? Vamos organizar isso. Estou dentro. Lógico. Muito bom. Eu topo. Por favor. Quem que vai falar agora? Erilda. Rosângela, boa noite. Boa Noite dos acadêmicos. Que alegria. Que delícia ouvir você, Rosângela. Parabéns. Que tema, que escolha do tema. Falar sobre o Tadeu. Essas obras maravilhosas, né? Tadeu, trovador, encantador, tão sensível, com as lindas poesias. E o momento que você falou, poesias que fazem um homem bem melhor. Que delícia, quanta sabedoria e com que rapidez falou tão bonito, tão bem. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Tadeu. Parabéns, Rosângela. Obrigado. Eu falei bem porque o autor, né, o trovador, ele inspira. Verdade. Denise, fica à vontade.
Tá, já vou começar. Agradecer já está ficando comum. O que eu tenho que dizer é que eu fiquei realmente impactada, Tadeu, porque eu te conheço há alguns anos, não muitos, desde a época lá do Excalibur, mas eu acompanho você nas redes e sempre que você posta um soneto, um texto, uma trova, eu fico assim extasiada. E meu sonho é ser uma trovadora, mas não consegui terminar aquele seu curso. Eu tento ser, às vezes te peço socorro e você me ajuda. Você me impactou através da Rosângela, que foi divina no modo de falar da sua vida, né? Dos seus livros. Aldravias, eu não sabia que você escrevia aldravias, para mim foi uma novidade, haikais, e principalmente pelo cunho social, pela sua preocupação com o que acontece com o ser humano. E um escritor só atinge o âmago do seu leitor quando ele toca nos sentimentos humanos. E você faz isso com muita propriedade. Você consegue, como disse a Rosângela muito bem, tocar a alma do leitor, mas do leitor que lê absorvendo as suas palavras. E me emociona ler e ouvir aquilo que você escreve de tão importante para a vida de todos nós. Muito obrigada, Tadeu. Agradeço a Deus por ter essa oportunidade de conviver com você e de assistir essa palestra maravilhosa em que eu me encantei, realmente. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Denise. Beth? Boa noite a todos. Há um tempo atrás, eu disse para o Tadeu sobre a minha opinião, a opinião que eu tinha sobre ele. E uma das coisas que eu disse a ele foi justamente sobre a sensibilidade dele. Uma sensibilidade que não é apenas poética, é humana. E a Rosângela tocou nisso de uma forma muito particular. Eu costumo dizer que um homem, quando tem essa sensibilidade, tem alma de pomba. Eu ouvi isso há muitos anos de um professor meu de literatura, que falava justamente sobre alguns poetas famosos da literatura brasileira que tinham almas de pomba. E o Tadeu tem, porque o Tadeu tem uma sensibilidade profunda, não só poeticamente, mas na vida, no entendimento e no relacionamento com mulheres. Com mulheres. O Tadeu é um homem que sabe se relacionar muito bem com mulheres e ele externa isso, inclusive, no dia a dia dele e na poética dele. Eu queria, primeiramente, parabenizar a Rosângela, eu escrevi, inclusive, isso no chat, por captar tão sensivelmente a alma desse grande poeta. E disse para o Tadeu, prezado Tadeu, com certeza sua alma poética deve estar em elevação. Foi um momento sublime. E eu dizer o seguinte, quando a gente fala sobre um poeta, um escritor, e ele está presente, normalmente ele tem a seguinte reação, mas eu nunca tinha visto isso, eu nunca imaginei isso. A Ceci disse isso para mim, quando eu fiz a palestra sobre ela. Ela disse, Beth, você viu coisas nos meus poemas que eu particularmente nem via isso e você viu. Você percebeu coisas que eu não percebi. E eu acredito que o Tadeu tenha passado também por essa experiência hoje, na brilhante fala da nossa confreira, que é sempre brilhante e agradável de se ver e ouvir, Rosângela Rossi. Obrigada. Parabéns aos dois. Obrigada pelo carinho. Valeu. Você não sabe a importância que essa fala tem para mim. Aliás, você sabe. Ceci? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Rosângela por essa sua fala afetuosa
tranquila, que é sempre a sua característica e que se adequou tão bem à figura do Tadeu. A figura do Tadeu em seus poemas e a figura do Tadeu como ser humano. O Tadeu é o meu mais antigo amigo da Academia Juiz Floriana de Letras. Eu sou a decana, tomei posse em 1991, quer dizer, ingressei antes, e o que eu me lembro que veio depois de mim foi o Tadeu. Estamos juntos aí até hoje, e eu tenho que agradecer a ele uma coisa que ele nem deve saber, eu acho que eu não cheguei nem a me referir a isso. Em algum momento, não sei, mas o Tadeu foi um dos meus primeiros incentivadores. Eu nunca havia publicado um livro de poesias, e ele me falou, nós nos conhecemos naquele momento, lá por volta de 1991, e ele, anos depois, creio que 2005, 2006, ele me falou sobre a Academia Angrense de Letras, o Ateneu Angrense de Letras e Artes. Então, uma das minhas primeiras participações, assim, de mais importância, no qual eu fui premiada, foi graças ao incentivo e à comunicação do Tadeu, me passando o endereço. Então, foi uma questão muito importante, porque eu sempre fui mais retraída, até eu aparecer, mandar, enviar as minhas obras para publicação ou para concursos, eu demorei um bocado. Então, isso ele não sabe, mas ele teve uma grande importância na minha vida literária. Ah, que legal. E, além de toda a admiração que eu tenho pela obra do Tadeu, em qualquer tipo de poesia, seja nos poemas minimalistas, seja nos poemas curtos, os sonetos, que eu sou encantada demais pelos sonetos do Tadeu, eu tenho, acima de tudo, essa minha admiração pelo ser humano, porque o Tadeu é uma pessoa generosa, solidária, amigo. Então, eu realmente estou emocionada de falar do Tadeu. Ah, que legal. Obrigado, Ceci. Eu me lembro como fosse hoje, daquele encontro de Angra, né? Eu só gostaria de acrescentar aí a tudo que foi falado, também bem-humorado. Tadeu sempre tá rindo, sempre está fazendo uma piada, e sempre muito engraçado, muito espirituoso. Sempre sai com alguma coisa que a gente dá aquela risada. Muito bom, acho que é importante, e para mim, importantíssimo também, não pode faltar. Sorridente e tranquilo, é o que ele transmite. Tranquilidade. Gente, se mais alguém quiser falar, por favor, antes eu vou retornar a Rosângela, ao Tadeu, a Marisa Pontes, para a gente encerrar, mas antes disso, temos tempo, podem... A Simpone está com a mão. Marisa, pode ficar à vontade, pode falar. Que eu gostaria de destacar que o Tadeu divide também o que ele tem. Os cursos que ele nos deu sobre trovas abriu uma dimensão imensa para nós dentro da JL e particularmente para mim, que eu passei a ser trovadora, o que eu não era, depois do curso com ele. Para mim, eu chamo sempre do mestre Tadeu, o nosso guru das trovas, né? Então, ele não segura o conhecimento, ele leva adiante. Nos ensinou todos os recursos, os caminhos. Como um grande, eu até escrevi no chat, caberia dar a ele o mesmo título que damos ao João Cabral de Melo Neto, que é o geômetra engajado, porque a militância do Tadeu passa por esse espírito social de divisão. Isso é muito importante. É um João Cabral de Juiz de Fora. Eu amo. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Marisa. Eu gostaria de dizer também. Fica à vontade, pode falar, Danusa. Boa noite. Olha só, eu gostaria de primeiro parabenizar por esse curso literário, né, da Academia aí de Juiz de Fora, parabenizar a Rosângela pelas impressões aí sobre os livros de Tadeu e sobre Tadeu, e dizer que na União Brasileira de Trovadores, né, que a gente faz parte, o Tadeu é o mestre, né, que a gente se espelha, tenta conseguir chegar
mas não chega nem 1% do que ele já é. E realmente ele, quando a gente precisa, e a gente precisa sempre dele, ele está sempre disposto a tirar as dúvidas sobre trova e sobre tudo que a gente precisa mesmo. É um amigo, e eu vou adquirir o segundo livro dele. Eu tenho o primeiro, e já me animei aqui a ter o segundo dele aí. Quando ele estiver, a gente vai adquirir, porque realmente vale a pena. E é isso, eu quero agradecer também por essa oportunidade. Parabéns aí, Tadeu. Continua sendo essa pessoa bacana. Obrigado, Danusa. Você está feliz, né, que seu Fluminense ontem Ah, brigou, com né? certeza, com certeza. Danusa, apesar de ser a nossa delegada lá em Ponte Nova, tem raízes aqui de Juiz de Fora, a mãe dela mora aqui, então de vez em quando está aqui conosco. Nós conseguimos roubá-la da UBT de Campos, trazer para Minas. O meu sonho é trazer para Juiz de Fora, né? Mas eu estou feliz, fazendo um bom trabalho em Ponte Obrigada, Nova. Tadeu. Tá bom, um abraço, dá um abraço para Boa Alexandre. noite. Obrigada, parabéns. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Alguém quer falar? Fique à vontade. Com a mão levantada. Não, mas eu acho que ela não baixou. Ok. Bom, gente, só aproveitando, antes de encerrar, reforçar o convite para o lançamento do livro do Zé Renato amanhã, às 19 horas, lá no mercado, não é? Com certeza, prestigiar esse camarada que prestigia todo mundo. Todo mundo. É o mínimo, né? É um amigo, um grande poeta, um grande pensador e um grande agitador cultural. Não perde uma, né? O mínimo que a gente tem que fazer é estar lá para prestigiá-lo. Lembrar vocês também que semana que vem não tem o nosso encontro, devido ao feriado. Retornaremos no dia 11 com o Vanderlei. Eu vou apresentar o Vanderlei falando sobre o primeiro ocupante da cadeira, né, que hoje ele ocupa, e também vindo de Benfica também, né? O Vanderlei falando de Benfica é sempre muito interessante, né? É uma mina de informação, de conhecimento, com certeza vai ser muito bacana. Eu vou, então, por ordem, eu vou passar agora para a Rosângela despedir, depois o Tadeu, depois a Marisa Timpone e, por último, a Marisa Pontes, representando a presidência hoje. Rosângela. Pois é, eu vou agradecer a presença de todos e agradecer, por incrível que pareça, há dias que eu estou com dor e agora na apresentação não senti dor nenhuma. Olha que fenomenal, a arte nos cura, né? Então, isso assim, é maravilhoso, né? Então, assim, o carinho de todos vocês e falar mais uma coisa. Quando a gente põe o coração, é ação da coragem. Coragem é isso, é coração. Essa coragem de expressar, de representar para o outro, a vida toma nova dimensão. E o mundo de hoje está precisando desse coração amoroso, poético, do Tadeu e de todos nós que somos escritores. É pela escrita que a vida se transforma. Não tem outra salvação. Um beijo no coração de todos. E obrigado. Obrigado. Muito, a palestra é muito boa, com certeza. Tadeu, está à vontade. Eu acho que eu não tenho mais palavras para agradecer, porque eu tinha que falar, acho que eu já falei, apesar da emoção que eu estava logo no final, né? Mas quis o destino que ela falou tanto em trova, né? E amanhã, cedinho, eu estou saindo para Nova Friburgo. Não sei nem, eu já perdi a conta, mais umas 40 vezes que eu estive lá nos Jogos Florais, né? Desde 82. Então, amanhã é os Jogos Florais de Nova Friburgo, por isso que eu não vou estar com o Zé Renato. Eu já me justifiquei com ele, né? E estou aguardando agora a noite aí de jazz e vinhos. E de vez em quando... lógico, delícia. Deixa depois da minha cirurgia. Na casa da Rosângela, cortando você, na casa da Rosângela. Isso. Entre um jazz e o outro, a gente bota um rock, nem que for progressista. Também. Obrigado, Tadeu. Marisa Timpone.
E, mais uma vez, agradeço a presença de todos, os reiterados elogios ao curso que a JL tem propiciado este ano. Começou o 2021, foi o primeiro de literatura de Juiz de Fora, 2020 teve também demais literaturas, e essa continuidade, a cada vez e progressivamente, vem revelando os nossos talentos, os nossos artistas. Conhecer a obra do Tadeu é um privilégio. Eu aconselho que vocês leiam o livro. Eu fui ao lançamento, eu li assim que eu cheguei em casa, li todo o livro. Gostei demais, Tadeu. Gostei mesmo. E sabe o que eu vejo no Tadeu? Ele tem esse rigor do engenheiro, que sabe trabalhar a razão, mas trabalha muito a emoção e com uma agilidade. É por isso que eu brinquei, mas, na verdade, estou dizendo que ele é um poeta engajado, um poeta, um geômetra engajado. Agradeço a todos vocês e espero novamente nos 2 próximos encontros, pulando dia 4, dia 11 com Vanderlei, e vamos fechar com um trabalho novo que nós ainda não falamos sobre a Aura Bicalho, e a Direito vai apresentar para nós. Gostei muito da proposta de ouvirmos sobre essa escritora. Agradeço reiteradamente as presenças, a nossa presidente em exercício, agradeço pela presença, Marisa Pontes, a minha xará, a nossa presidente de sempre, Ceci Barbosa, aqui presente, e Ângela, pela dedicação, e Tadeu, pelo brilhante trabalho que você faz por nós. Muito obrigada, gente, boa noite a todos, até o próximo encontro. Boa noite. Marisa Pontes, por favor. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Rosângela, que conseguiu, com maestria, com tudo que ela faz, porque é uma pessoa extremamente sensível também, ela conseguiu captar toda a sensibilidade, toda a beleza, não só da poesia do Tadeu, não só daquilo que ele produz, mas do Tadeu enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto companheiro de jornada. Então, parabéns, Rosângela, parabéns, Tadeu. Nós agora estamos encerrando a nossa apresentação de hoje, a nossa palestra do nosso brilhante curso, que vem desde 2021, trazendo para cada um de nós a importância da literatura de Juiz de Fora, que precisa ser realmente difundida, que precisa ser conhecida, e é um curso muito maravilhoso, e a gente agradece muito a Ceci também, que logo que a pandemia começou, encampou todas as ideias e as colocou em prática, com a colaboração, principalmente, da Marisa Timpone, do Wagner, do Arthur Laiso e do Tadeu. Então, obrigada a todos, uma boa noite, e nós nos reencontraremos no dia 11, se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos. Mais uma noite fantástica, né? É um orgulho enorme fazer parte desse grupo, né? De quem está falando, de quem está ouvindo, quem é tema, quem é palestrante. É muita competência, muita inteligência, muita simpatia, e realmente é um orgulho. Nós temos muita coisa para falar dessa literatura Juiz de Fora ainda, com certeza, né? Uma ótima noite, retornamos dia 11 com o Vanderlei. Um abraço.